Fala aí, Marvetes, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Agatha desde sempre, dessa vez do 8º episódio. Nesse ritual, agora é o final. Então vamos lá, né, que essa é a parte 1 do finale da temporada. E então, né, como é que se inicia esse episódio? Nós voltamos lá para o local da aprovação da Agatha e vemos, né, a Alice Wu acordando e meio confusa, né, mas isso mostra que a alma dela saiu do corpo, obviamente porque ela morreu, né? Então a Lady Morte, Real Vidal, aparece para ceifá-la. Embora a Alice não esteja pronta, né, pra meio que ir pro além ainda. Porque, poxa, ela acabou de quebrar a maldição da família dela. Ela queria viver a vida, né? Mas ela é uma bruxa de proteção, ela morreu protegendo alguém. Então, meio que o tempo dela acabou, né? E aí nós vemos a Alice sendo guiada pela morte, né? E volta a cena pra dentro da Dama de Ferro, onde a Jen tá surtando, tentando abri-la, né? Pra chegar na Lilia, mas não dá, já é tarde demais, o Billy vai pra lá também. E os dois começam a conversar. Ela fala que a Lilia se sacrificou por eles e tal. Eles sentam pra se acalmar, conversar um pouco, e eles percebem, ué, cadê a Agatha? E é isso, né? A Agatha saiu lá da torre, ela tá meio que num pântano lá no caminho e acaba se encontrando com a morte, né? Que diz, olha, Agatha, parabéns, você não mentiu. Os corpos estão se empilhando, né? E ela fica, não, para com isso e tal. Não venha pra cima de mim com essas coisas. Ela, ué, mas você sempre teve tratamento especial. Ela, tratamento especial? Ah, e aí o que aconteceu lá, hein? Com o Nick. Ela, eu não entendo porque você deixa o pessoal acreditar na história lá de que você trocou o seu filho pelo Darkhold. Ela, olha, a verdade sobre o Nick é uma coisa terrível. Ela, é, mas mesmo assim por um tempo você pensou que o garoto fosse ele, não é mesmo? Aliás, justamente esse garoto, eu tô sentindo que você estava escondendo ele de mim. Porque você sabe que o desejo dele, né? O que ele quer é uma violação da natureza. Isso que a morte está falando de certa forma, porque, pô, o Billy e o Tommy morreram. A questão é que o Billy conseguiu reencarnar. Ele quer trazer o Tommy de volta, tá roubando a alma lá da morte. Obviamente que ela tá estressada, né? Mas a Agatha diz que a Real não pode fazer nada. Tipo, ela não pode matar o Billy. Porque devido a ele ter sido criado com magia do caos, ele vai encontrar outro corpo para reencarnar. Por isso que ela também não encontrou. Ela teve que juntar as pistas para descobrir quem ele era. E poxa, se ele morre, ele vai reencarnar no corpo de outra pessoa que tá morrendo. E aí pra ela rastrear vai ser muito impossível, né? Então a única forma dela realmente ceifar o Billy é se ele se entregar pra ela. Então ela meio que faz um acordo com a Agatha. Quando quando eles chegarem na última aprovação, a Agatha vai entregar o Billy pra morte. E em troca, a Agatha, ela pega os poderes dela de volta, vai embora e a morte nunca mais vai aparecer para incomodá-la. E se algum dia a Agatha realmente morrer, ela nunca mais vai ver o rosto da Rio. Ela não quer mais ver a Rio na vida. Ela concorda, rasga o tecido da realidade lá do caminho, vai embora, né? E enquanto o Billy e a Jen estão conversando, né? Indo para encontrar a Agatha, ela fica meio que zombando. Vamos chegar logo lá no fim do caminho. Ele, não interessa o que você diga, você sempre será uma bruxa sem coven. E aí, no meio do caminho para a última aprovação, a Agatha fica zombando das coisas para lá e para cá. Só que aí que tá, eles chegam num trecho onde estão os sapatos deles, que eles tiraram lá no começo, no caso no final do segundo episódio, no começo do caminho, né? E eles percebem que o caminho, na verdade, é um círculo. E a Agatha quer que eles passem por isso de novo. A Jen diz que não vai fazer isso, porque afinal de contas, tipo, a Lilia, a Sharon e a Alice morreram, então ela não vai arriscar. E aí, né, tipo, o Billy fica, meu Deus, não pode ser isso. A gente tirou os sapatos, né, em homenagem ao caminho. E a Agatha, tipo, ela não tá nem aí. Aí o Billy quer saber, dane-se o caminho das bruxas. Ele vai, se calça e ele some. Então, a Agatha também calça os sapatos, some e com a Jen a mesma coisa. A Agatha, ela surge num necrotério, né? O Billy também.
e logo em seguida a Jen. Eles percebem, né, que estão na aprovação final. Esse necrotério é bem parecido com o porão da Agatha, só que todo estilizado, né, tipo metálico e tal. Eles estão com as batas mesmo, de corpos. E tipo, a escadaria tá trancada, não tem como eles subirem. E aí, a Jen, a princípio, né, se fosse no começo da aventura, ela teria deixado eles morrerem, ela não estaria nem aí. Mas agora ela fala que não pode deixá-los morrer. Tipo, depois de tudo que a Alice fez, que a Lilia fez, tá na hora, né, dela protegê-los. E, tipo, a Agatha, mas você não tem poderes, né? Só que o Billy lembra que ela nunca precisou necessariamente dos poderes dela, porque ela conseguiu curá-lo sem isso. Ela conseguiu preparar a poção lá na primeira provação sem poderes também. Então, a Jenna, ela meio que escuta uma coisa que a Agatha deixa escapar e descobre. Ela foi bloqueada pela Agatha, não por um cara. Tipo, beleza, a Agatha tava fazendo um monte de coisa lá, não tava nem aí, interessada. E ela meio que o convenceu, deu um jeito de um cara bloquear a Jen. Enfim, a culpa é toda da Agatha. Então a Jen amarra os braços da Agatha e começa a performar o ritual de desbloqueio. Então ela recupera os poderes e desaparece. O caminho a liberou, pois ela conseguiu o que ela queria, né? E aí as luzes da sala começam a se apagar uma por uma, o tempo tá passando, né? E tá na hora do Billy realizar o desejo dele, que é trazer o Tommy de volta. E a Agatha meio que o convence, né? Tipo, ó, não precisa confiar em mim, mas se você quer sair daqui e encontrar seu irmão, vai ter que fazer isso. Nós dois estamos aqui e você tem o poder para trazer seu irmão de volta. Você conseguiu escapar. Você conseguiu achar um corpo. Você consegue fazer o mesmo que ele. Lembre-se da última memória que você teve do Tommy. E a gente tem, né? A gente escuta as vozes lá de WandaVision, de quando o Billy e o Tommy estavam se despedindo, né? Dos pais, dando boa noite. E aí ele começa a sentir, quando o Rex está se desfazendo, o Tommy para de roncar, mas a Agatha não. Lembre-se dele, concentre-se. Ele pode não estar roncando, mas ele ainda está ali com você. Respire junto com ele. Vocês são gêmeos, vocês têm essa capacidade. Ele está dentro de você, mas você não pode ficar com ele. Encontre um corpo pro seu irmão. E ela vai, né, bota a mão assim na cabeça do Billy. Tipo, os dois estão juntos lá, o Billy tentando focar. E ele encontra, né, um garoto que tá se afogando numa pegadinha que deu errado, né? E aí ela fica forçando, o Billy meio que se sente culpado, dizendo que tá matando o garoto. E ela, não, você consegue, vai, vai, vai. E aí o Billy desaparece. Ele também foi libertado, né? O caminho deixou ele ir. Ou seja, o Tommy reencarnou em algum corpo. Só que aí que tá. A Agatha mesma fala sozinha, né? Você não matou, Billy. Garotos morrem todos os dias. E aí a Agatha tá sozinha, né? Ou melhor, ela não diz garotos morrem todos os dias, ela diz às vezes os garotos morrem. Ela pega o brush dela, abre, encontra, né, o cabelinho do Nick, do filho dela, e meio que encontra uma semente também. O chão meio que rachou quando o Billy saiu, né? E, tipo, falta muito pouquinho. Muito pouco tempo pra aprovação acabar. A Agatha planta a semente no chão, né? Meio que tenta lançar um feitiço, alguma coisa pra semente germinar. E precisa de luz também, né? Que tá quase se apagando tudo. Mas a semente produz um dente de leão. A Agatha fica muito feliz, né? Que meio que recuperou os poderes, entre aspas. Então, as luzes se apagam, a porta lá do porão é destrancada e a Agatha conseguiu sair do caminho também. Ela volta pra Westview. Só que aí que tá, os poderes dela não voltaram. Ela fica, eu quero meus poderes, eu quero meus poderes. E lá está a morte sentada no telhado da Agatha, perguntando cadê o garoto, né? A Agatha meio que tenta dar uma desconversada, diz, não, ele saiu, procura ele aí. E aí a morte diz, você não honrou nosso acordo, não é? Eu acho que você deve ser punida. Que tal morte por 1000 cortes? Então ela explode uma janela, joga na direção da Agatha, com o rosto todo cortado. E a Agatha meio que vê um fogo, né, um negócio lá da fase lunar. E começa a recitar um feitiço lá. E ela, peraí, expulse o mal? Você acha que eu sou malvada? E ela continua atacando a Agatha, ela chama ela de covarde. E a Agatha lembra que a Lilia disse pra ela se jogar quando eu visse isso, né? Ela se joga e evita ser lançada longe por uns destroços da casa, que foi a própria Rio que lançou. E aí a Rio fica, por que você não me quer? E tal, ela atacando a Agatha. Então, quando ela está prestes
ela tá se aproximando, e quando ela tá prestes a pegar a adaga pra matar a Agatha de vez, meio que a luz começa a piscar na casa atrás, ela olha e quem chega é o Billy com o traje dele de Wicano, né? E aí meio que ele joga a morte longe, ele vira pra Agatha e fala, não pegue tudo, tá bem? E ele começa a usar os poderes dele na Agatha pra que ela absorva, né? Ela começa a transferência, vê que o Billy vai ficando mais fraco, ela recupera os poderes e solta o Billy antes que ele morra, né? E aí, beleza, tá a Agatha com os poderes, tá o Billy com os poderes, tá a morte ali, e a morte diz, ó, beleza, os dois estão aqui, um vai ficar comigo e um vai embora. A Agatha diz que ela tem que enfrentar a morte, né, que é pro moleque vazar dali, ela começa a lutar, só que obviamente ela não é páreo pra morte, literalmente. E ela fica toda machucada lá no caminho, o Billy chega até a Agatha e diz, não, tem que ser eu. E aí ele se entrega pra Rio, né? E fala, me leve com você. Eis que a Agatha levanta e revela que ela traiu o Billy. Na verdade, ela tá cumprindo acordo. Ela levou o Billy até a morte, né? E pediu pra ele, e convenceu que se entregasse. Então a Agatha começa a ir embora, né? E no último apelo, o Billy meio que usa o controle mental dele, né? Pra manipular a Agatha. Ela meio que sempre tava manipulando ele, agora ele que a manipula, ele diz. Então foi assim que o seu filho morreu? E, tipo, isso meio que muda alguma coisa na Agatha. E ela muda de ideia, vira uma chave na cabeça dela. Então ela vai até a Rio e dá um beijo nela. Literalmente o beijo da morte. E a Agatha, né, morre. A Rio faz meio que um túmulo pra ela no jardim e bota um monte de flores ali, né. Um paralelo com o primeiro episódio que a Agatha disse, né, pra Rio consertar o jardim dela. Ela fez isso, a Rio conseguiu o que queria, a Agatha morreu. Então a Rio, no caso a morte, assume a verdadeira aparência dela, né, pro Billy. Diz que ele pode ir embora. Então o Billy sai de Westview de uma maneira bem semelhante à Wanda no final de WandaVision, né, bota um capuz e tal. Só que ele não sai voando, ele pega o carro de novo e vai embora de novo pra Eastville. Obviamente os pais dele, né, o Jeff e a Rebecca Kaplan, ficam muito preocupados porque ele sumiu por um dia inteiro. Mas ele diz que tá bem e tal, ele tá cansado, ele vai pro quarto, ele sobe, né? E aí beleza, ele fica meio culpado, assim. Só que então, ele nota algumas coisas, algumas decorações no quarto que são muito familiares com coisas que ele viu no caminho das bruxas. Por exemplo, tem uma estatueta de árvore cujas folhas são muito parecidas com o caminho. Tem um quadro de uma vista lá, né, na praia, bem semelhante com o local da primeira provação. Tem um pôster gigante da balada lá, do Caminho das Bruxas, da Lorna Wu, né? Também tem um bonequinho da Elphaba, de O Mágico de Oz, que é a bruxa má do Oeste, que é toda de verde, e é justamente a caracterização que a Agatha tava na prova da torre. Então, ele começa a perceber, peraí, o caminho então foi uma ilusão. Eis que alguém aparece atrás dele e diz, bu! E assim o episódio se encerra. Pois é, gente, é assim que acaba a série da Agatha. Brincadeiras à parte, temos mais um episódio, que é um especial, mas também serve para concluir a série, né? Esse episódio foi dirigido pela nossa brasileira Gândia Monteiro, né? Particularmente, eu curti. Foi bacana, mas deixou muitas perguntas na nossa cabeça que serão resolvidas no próximo episódio. Não todas, mas a maioria, eu prometo. E assim se encerra o episódio, né? Essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fique com Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.